Querido Deus, na tua presença estamos ainda nesta noite. Deus, aleluia, como é bom sentir a tua presença neste lugar. Mais uma vez te rogamos, toda a tua filha que estará ministrando a tua palavra nesta noite aos nossos corações, Senhor, que vai de encontro às necessidades desta noite da tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? É com muita alegria, satisfação que eu recebo esta oportunidade nesta noite e glorifico a Deus pela vida desse ministério, pela vida do pastor desta igreja, o pastor Samuel. Quero agradecer aqui o convite e a grande oportunidade, a nossa irmã Norma, a nossa irmã Rosângela, a nossa amiga, pela oportunidade confiada de estar fazendo parte desse congresso, no 53º ano de congresso da União Feminina desta igreja. Parabenizo cada irmã que está presente. Como eu costumo dizer, que a graça do nosso Senhor e a paz que excede os nossos entendimentos, que possa continuar superabundando cada coração aqui presente. Tenho certeza que você já pôde sentir a presença do Senhor. E eu sei que Deus já tem falado aos nossos corações. Eu sei que o culto não é pra gente, né? Eu não tenho o direito de julgar culto, mas irmão, que culto maravilhoso. Que a gente tem um péssimo hábito de achar que o culto é pra gente. E tem crente que ainda sai dizendo: ih, não gostei do culto, o culto estava frio. E o único que tem o direito de julgar o nosso culto é o Senhor, que é pra Ele. Aleluia. E o louvor é isso, é o que a gente oferece para Deus, e a palavra é o que Ele tem para as nossas vidas. Então eu sei que Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Eu já quero profetizar com a autoridade delegada por Ele para falar e agir no seu nome nesta noite. Eu já profetizo que a tua vida não será a mesma a partir deste congresso. Em nome do Senhor Jesus Cristo e sem perca de tempo, eu gostaria de convidar as minhas irmãs, os meus irmãos, toda a igreja, a abrir comigo num livro do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, Santo Evangelho segundo Lucas, o capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos. Desejo ler com os irmãos apenas 5 versículos, que é o texto que referencia o tema desse congresso. É um texto muito conhecido e particularmente eu já ouvi muitas mensagens a respeito desse texto. E para mim é muito mais desafiador ter que pregar um texto tão conhecido e com a oportunidade de já ter ministrado muitas mensagens a respeito dele. Então eu gostaria de te convidar a ler comigo a partir do versículo 30. Nós vamos ler versículo 30, 31, o 34, o 35 e o último versículo desse texto, que é o 38, que é o texto da epígrafe que diz o anúncio do nascimento de Jesus. Então, se você tem a Bíblia, se você faz uso da Bíblia, se você percebeu que tem alguém que está ao seu lado e que não está fazendo uso da Bíblia, você pode estar se oferecendo para que essa pessoa tenha a oportunidade de efetuar a leitura juntamente com você, a leitura desse texto. Perceba se tem alguém com dificuldade de encontrar o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu acho que você pode me acompanhar aqui também. Mas o versículo 30 do capítulo 1 do Santo Evangelho segundo Lucas diz assim, o versículo 30: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua. Você pode tomar o seu assento se você o tem, mas sente glorificando a Jesus. Eu quero me situar aqui numa introdução para que a gente consiga entender o que Deus deseja falar aos nossos corações através desse texto. Então, por gentileza e com carinho, eu peço isso para que você fique atento. Olha aqui à frente, preste atenção. Nós estamos diante de um texto que é cheio de revelações de Deus para as nossas vidas nessa noite. É um texto que também nos ensina que a vida não é feita de facilidade. Porque eu sei que o caminho da vitória não é fácil, do mesmo modo que a vida também não é. É um texto que nos ensina que, em geral, homens e mulheres que escreveram seus nomes na história foram extremamente perseverantes. Eles constroem o futuro, perseguem sonhos, conquistam o amanhã com a coragem de fazer coisas que outros jamais tentariam. E esses homens e mulheres incomparáveis, que não perdem a esperança, nutridos pelos sonhos, jamais esmorecem. Muitos nomes que estão hoje na galeria dos heróis da fé alcançaram ao longo da história bíblica grandes destaques. E Deus veio revelando esses homens e mulheres fiéis que, renunciando às suas próprias vidas, famílias, costumes e tradições, abraçaram a santa obra do Senhor e trabalharam com muita firmeza naquilo que lhes foi confiado. Mas esse texto também nos ensina que mesmo nos momentos de grandes tristezas ou de qualquer outra ordem, nós podemos encontrar o imensurável amor de Deus. Mesmo quando a noite é negra e densa, a luz da sua graça continua a iluminar o nosso caminho. É quando nós enxergamos a nossa miserabilidade, fraqueza, a nossa impossibilidade, é quando estamos aptos a vislumbrar a eternidade. Quantas vezes afirmamos estar longe, é quando estamos mais próximos do coração de Deus. E esse é o momento que Deus mais aguardava, porque aí é que nós estamos prontos para a transformação. Por isso, não escute aqueles que dizem que você é apenas uma sonhadora e que você não vai chegar a lugar algum. Ou não desista porque os homens não acreditam nos seus sonhos. Não escute aqueles que dizem que você vai sofrer o racismo pelo fato de ser negro, ou se mulher vai ser discriminada, se pobre jamais vai se tornar alguém, se com pouco estudo não vai ter oportunidade, ou se carrega uma deficiência, você não tem capacidade de vencer na vida. Se você entrou aqui nesta noite e por algum acaso você se sinta desafortunado por conta dos traumas que você sofreu no teu passado ou na tua infância, quem sabe, eu não conheço a tua história, mas quem sabe você vivenciou uma infância problemática, presenciou a separação dos seus pais, quem sabe você foi negligenciado, abusado, abandonado, mas nada disso nesta noite importa mais para Deus, porque Deus deseja virar esta página da tua vida. Deus tem para você uma nova história. E eu vim aqui nesta noite, com base nessa passagem, dizer para você que os estigmas do teu passado não podem determinar o teu futuro e quem você é. Porque alguns anos atrás, Deus pintou esta extraordinária obra de arte. E esta obra-prima é você. Só quem acredita nisso, vira para quem está do seu lado e diga assim: olha,
Você é o melhor de Deus. Aleluia. Pois bem, amadas, nós estamos diante do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é um dos livros mais belos e fascinantes, conhecido como o terceiro Evangelho, escrito para os gregos por um homem culto e observador perspicaz. Lucas, cujo nome significa luminoso, ele que era um médico historiador, também foi o escritor do livro de Atos. E muito se pode dizer de um ser humano pela simples introdução de uma carta. E Lucas é um desses que se revela na introdução do que se escreve. Um homem que ouvia histórias sobre a história. Alguém que estava sempre informado sobre o que se escrevia naquela época. Lucas não desprezava as informações e narrativas, ao contrário, ele gostava de pesquisar os fatos e levantar a verdade. Alguém que acreditava na sua colaboração pessoal à história. Ele acreditava que o seu livro teria uma contribuição especial. Um homem com profundo senso de ordem e objetividade na fé, que humildemente não se reconhecia como apóstolo, mas como uma testemunha da verdade, uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Alguém que tende a se expressar longamente pela preocupação em comum de Cristo, pelos pobres, pelas mulheres, pelos desamparados, pelos perdidos, pelos banidos da sociedade. Por isso que o Evangelho de Lucas foi considerado como o Evangelho dos desprezados. Pois bem, o texto que referencia o tema desse congresso, Lucas capítulo 1, e dos versículos 30 que nós lemos nessa noite, é um texto que nos apresenta uma mulher, uma jovem virgem, chamada Maria, cujo nome significa amada do Senhor. Ela foi prometida para casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o compromisso do casamento naquela época durava pelo menos 1 ano. E era tão sério quanto o matrimônio, que não podia ser dissolvido, apenas era dissolvido com a morte. Por quê, Senhor? Se o homem, naquela época, se o homem comprometido à mulher, ele falecesse, esta mulher, pela lei judaica, ela se tornava viúva, mesmo ainda não consumando o casamento. Ela se tornava viúva e utilizava-se uma estranha frase. Ela era chamada de virgem viúva, porque o compromisso do casamento criava um vínculo que só a morte podia romper. O texto diz que esse casal, Maria e José, eles viviam em Nazaré, uma cidadezinha da Galileia que ficava lá na periferia. O texto revela que o anjo Gabriel, ele é enviado por Deus a essa jovem virgem, uma moça pobre de Nazaré, que não vinha de uma família nobre ou influente, mas uma família humilde, simples, lá da periferia da Galileia. O anjo se manifesta a Maria a fim de mostrar a ela a obra que haveria de ser realizada por meio dela. E quando Maria, ao ouvir que Jesus Cristo, o Salvador, seria gerado no seu ventre, ela ficou assustada, sem saber como aconteceria. Veja que ela temeu, ela demonstrou humildade e também reconhecimento da sua incapacidade frente aos desígnios de Deus. Mas mesmo diante daquilo que humanamente era impossível, mesmo diante dos riscos que ela correria, primeiro o risco de perder o noivo, de ser apedrejada por suspeita de adultério, de ser banida pela sociedade, mas mesmo diante dos riscos que ela corria, mesmo assim ela escolheu se submeter à vontade do Senhor. Maria
e que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Nós vamos aprender nesta noite, amados, algumas lições através da vida e do caráter de Maria, uma serva do Senhor escolhida por Ele, que respondeu ao chamado com obediência, porque ela desejava simplesmente que a vontade do Senhor se cumprisse em sua vida. E nós vamos aprender algumas